Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agora sim, vamos começar a live especial de aniversário, 11 anos do blog Chá de Lima da Pérsia. Boa tarde, sejam bem-vindos. Salom, Berrameiro Stone, Oxomadi. Estava com saudades de vocês. Já tem um tempo, né, que nós não fazemos as nossas interações. Então, gostaria de saudar com carinho quem está aqui presente nessa live especial de 11 anos do blog Chá de Lima da Pérsia. E antes da gente começar, eu queria agradecer muito pela presença de vocês e saber de onde vocês estão me assistindo, né? Quem quiser escrever aí nos comentários, mandar um salão, mandar oi, mandar feliz aniversário pro blog e feliz aniversário para mim também. E essa semana, além de ser o aniversário do blog, na terça-feira, dia 24, também foi o meu aniversário, né? Na sexta-feira foi o meu aniversário. Então, estou muito feliz, emocionada, né? Então, hoje eu queria fazer um dia para abrir o coração, para a gente conversar mesmo como amigos. Eu não preparei nada assim de muito grandioso, para homenagear. Então, eu queria ouvir vocês também, né? Quem tiver alguma mensagem, algum depoimento que quiser compartilhar, falando do seu amor pela cultura do Irã, alguma experiência de amizade, alguma história de amor, alguma história de viagem, ou alguma reflexão, né, que vocês têm sobre o momento atual, que eu gostaria também, né, de aproveitar esse momento para compartilhar. Embora eu não queira trazer coisas muito tristes, né, e negativas, mas é necessário, né, a gente refletir sobre o momento do Irã atual e as lições, né, que eu aprendi nesses 11 anos compartilhando a cultura do Irã, aprendendo junto com vocês, com meus amigos do Irã, todas as pessoas que me ajudam, né, a construir esse projeto tão especial que é o blog Chá de Lima da Pérsia. Então, como sempre, eu gosto de saudar vocês com o chá, né? O chá das boas-vindas aqui, o chá do nosso blog. Esse chá que vocês já conhecem, que representa a nossa amizade, que é um dos símbolos mais marcantes também, né, da cultura iraniana, da hospitalidade. Então, para vocês, no Shejon, muito obrigada pela presença. Oxomadit, Helimanu. Então, eu vou dar as boas-vindas para quem já está aqui. Para quem mandou parabéns. Tem o Alon, OFC de Minas Gerais. Obrigada pelo feliz aniversário. Tem a Pati pelo mundo. A gente se conheceu agora, né? Também viajou para o Irã. A gente tem com certeza muita coisa para trocar, né, Pati? Muita coisa pra gente conversar, né? Eu ainda quero te convidar para uma live pra gente compartilhar essas experiências. Se você quiser, seja muito bem-vinda. E a Pati é lá do Espírito Santo. Muito obrigada. Então, o Alon tá dizendo: sigo o blog há um bom tempo e gosto de aprender as palavras em persa. Depois eu tenho uma surpresa pra vocês sobre o persa. Vocês vão gostar. A Paty está dizendo que acabou de ter um terremoto no Irã, né? Infelizmente, eu vi as notícias, teve um terremoto no sul do Irã, se eu não me engano, né? É uma região que está muito propensa a terremotos, né? O sul do Irã
noroeste do Irã. Há muitos terremotos nessa região, né? Infelizmente, tem essas notícias de tempos em tempos, então a gente manda nossas vibrações positivas para as pessoas que estão lá, né? O nosso coração, a gente deseja que não hajam muitas perdas e que o sofrimento dessas pessoas seja minimizado. Então, é isso, né, gente? Falar sobre o Irã, a gente tem muitas coisas alegres e outras não tão felizes para compartilhar. Tem o Paulo Macedo Soares, meu querido amigo também, Salom, obrigada por estar aqui presente, uma alegria te ver aqui. Tem aqui o iraniano Seyed Hassan Hosseini, Salom de Shiraz, Rosh Omadin, dos teses Elimanu, Kinjo Hasti, dando as boas-vindas para os nossos amigos também no Irã. Então, para quem chegou agora, mais uma vez, boas-vindas. Hoje é domingo, 29 de janeiro de 2023. No calendário iraniano é o dia 9 do mês de Bahman, do ano de 1401. Lá no Irã, eles estão no inverno, né? E nós aqui estamos no verão, né? Portanto, muito calor aqui e muito frio, né? Lá no Irã. Então, para meus amigos iranianos que estão aí, Salom Behamedustan, da Brasil, Vairan, Rosh Omadid, in live Mahsuz et Tavalodet, weblog גם. היא אהבת weblog שג'י לימה da Pérsia, اسم weblogger, Yozda Soleshod. Né? Estou falando aqui que o blog completou 11 anos. منم خیلی خوشحالم که جامعه گذشته روز تولد خودم رو جشن گرفتم. این هفته تولد وبلاگر هم تولد خودم. Dizendo que foi o meu aniversário e o aniversário do blog. Então é isso, pessoal. O Rexan tá perguntando Farsi, Balad Hasti, Ore, Kami Farsi Balada, Farsi Yod Bidiram. Os iranianos que chegam agora ficam surpresos, né? Quando eles estejam falando algumas palavrinhas em persa. Isaías Santos, seja bem-vindo, querido. Sou teu fã, me inspirei em você e faço hoje lives também. Olha, que legal, que honra saber que alguém se inspirou em mim, né? Porque vocês sabem, né, que eu comecei muito tímida também, eu morria de medo de falar ao vivo. E eu aprendi a falar, a perder o medo de falar foi na pandemia, né? A gente não podia estar muito junto com as pessoas, então as lives foram que salvaram também um pouco, né? E também nos ajudaram a conectar com muitas pessoas de diferentes lugares. Então, de certo modo, isso foi muito positivo para mim também, né? Tá aí a Thaís Mirelli, dizendo meus parabéns, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Vão se apresentando, falando de onde vocês estão me assistindo. Quem já me conhece há bastante tempo, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Rosh Omadid, Behamedustan. Eu vou começar essa live com uma brincadeira, com a interação. Vocês sabem como se diz feliz aniversário em persa? Contem pra mim, quem sabe falar feliz aniversário em persa? Pode escrever aí nos comentários. Ou quem não souber pode falar, não sei. A gente vai aprender agora como se fala feliz aniversário em persa. Então é o jeito mais comum, vocês me perguntaram bastante, né? Como é que fala parabéns pra você, feliz aniversário. Em persa se fala Tavalodet Mobarak. Tavalodet Mobarak. Né? Alguns amigos escreveram aí em persa. Tavalod significa aniversário. E Mobarak é parabéns ou
literalmente abençoado, né? Que seu aniversário seja abençoado. Para uma pessoa mais velha, a gente vai falar assim, uma pessoa mais velha para o seu chefe, né? Alguém que esteja num cargo superior, uma posição superior. Você vai falar, para demonstrar respeito, Tavalodetum Moborak. A gente usa o plural, né? Para demonstrar respeito para as pessoas, né? Como dizer assim, parabéns para o senhor, para a senhora. Então é Tavalodetum Moborak. Os amigos, Tavalodet Moborak. Para as pessoas que a gente quer demonstrar respeito, Tavalodetum Moborak. Deu para entender mais ou menos? Quem sabe depois eu vou ensinar isso lá no canal Aprendendo Persa, né? Que é o outro perfil que eu tenho, que eu compartilho as dicas de língua persa. Talvez você ouça também uma expressão no persa mais puro, né? Que quase ninguém fala assim, né? Mas também algumas pessoas falam Zodruzat Rojaste Bod. Isso tudo significa também feliz aniversário. Mas é no persa mais refinado, né? O persa mais antigo, mais arcaico. Então, e é comum, depois de falar Tavalodet Moborak, que a pessoa fala assim, Sad Sol Zendeboshi. Sad Sol Zendeboshi. Quem sabe o que significa isso? Depois que a gente fala assim, parabéns pra você, muitos anos de vida. A gente fala assim. Então em persa eles falam Sad Sol Zendeboshi, que significa que você viva 100 anos. Tavalodet Moborak, Sad Sol Zendeboshi. É uma forma de desejar muitos anos de vida. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que canta o parabéns para você em persa. Vocês gostariam de aprender? Eu vou pagar esse mico aqui para vocês ao vivo, né? Pra gente comemorar e se descontrair. Aqui, eu vou falar a letra traduzindo e depois eu vou cantar para vocês. Vocês vão cantar mentalmente junto comigo, tá bom? Então, em persa eles cantam assim. Tavalot, Tavalot. Aniversário é aniversário. Tavalodet Moborak. Feliz aniversário. Moborak, Moborak. Feliz, feliz. Tavalodet Moborak. Feliz aniversário de novo. E aí fala assim, Bioshamoro Futkon. Venha assoprar essa vela. Que sad sols em deboche. Que você viva 100 anos. Labet shodo delet roche. Que os seus lábios sejam felizes, o seu coração seja alegre. Chogol por handeboshi. Que você esteja sempre sorrindo como uma flor. É muito bonito, né? Muito poético, né? Como tudo que é da cultura persa. Então eu vou agora cantar aqui pra vocês, que ainda não sabem, nunca ouviram, né? Tavalot, Tavalot, Tavalodet Moborak, 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 Tavalodet Moborak, Tavalot, Tavalot, Tavalodet Moborak, 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 Tavalodet Moborak, Biosha Morofutkon, Kesat Sol Zendeboshi, Biosha Morofutkon, Kesat Sol Zendeboshi, Lavet Shodo Delechosh, Chogol por Handeboshi. Saiu. Vocês gostaram? Muito bonitinho, né? Vocês querem ouvir de novo? Depois no final a gente canta de novo, tá bom? Então, eu vou dar as boas-vindas para quem estiver entrando agora. A Thaís Mirella é lá do Mato Grosso. Olha que legal, quanta gente de lugares diferentes. Tem mais um amigo do Irã aqui, Ali, lá de Teherã. Salão Ali, Rochamadi, Dostan. Quem tá aqui é nossa querida amiga
Nushin, lá de Teherã, da página Persophilia, dizendo Hello, very nice Persian speaking. Helilot Fidori, very kind. Assim que eu falo persa bem, eu acho que eu falo mais ou menos. Então é isso. Obrigada. Kozerailush, é assim que fala seu nome? Ficou fofinho. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Então vou colocar aqui uma trilha sonora com as músicas persas, as músicas iranianas mais pop, né? Que a gente já conhece, já adora. Pra gente continuar o nosso bate-papo. Vocês conhecem essa música que tá tocando? Vocês conseguem ouvir? É da banda Ivan Band. Ivan Band, chama Ali Janab. Tem a tradução dela lá na minha página do YouTube. É muito bonita, né? Então, meus queridos, essa live, né? É uma live sem um tema pré-definido, né? Eu queria apenas matar a saudades de vocês, tomar aqui o nosso chá, né? Novamente juntos. Eu queria refletir um pouco, né? Sobre o momento em que vivemos, como que isso me afetou, continua me afetando, mas também o que eu aprendi, que eu tirei de lição sobre o momento atual, né? Então, vocês devem saber já que o meu blog começou em 2012, né? A data oficial do nascimento do blog é 24 de janeiro de 2012, né? Foi um ano assim que blog era meio que uma febre, né? Todo mundo tinha blogs na internet. Tinha muitas pessoas que eu conheci através dos blogs, né? Que falavam sobre culturas de diferentes países. Tinha blog de cultura turca, árabe, paquistanesa, indiana. Eu adorava seguir esses blogs, né? O pessoal compartilhava muitas coisas e falava especialmente também sobre relacionamentos, que muitas amigas que eram casadas, né, com pessoas desses países diferentes. Hoje em dia no Instagram a gente também tem várias, que eu sigo até hoje, várias amigas até na Índia, Paquistão, né, que tem suas páginas, né. Mas eu notei que sobre o Irã não tinha nada especificamente, né, falando sobre cultura, nem sobre relacionamento. A única coisa que eu fui encontrar sobre o Irã era mais no meio jornalístico, né? Tanto que eu gostaria muito depois de recomendar esse livro aqui para vocês. Os Iranianos. Vocês conseguem ver a capa? Mas tem um post lá no blog que eu indico esse livro, né? As dicas de livros sobre brasileiros no Irã. Esse foi escrito por um correspondente da Folha de São Paulo no Irã, né? Que é o Sami Adgirni. Eu acho assim que é um dos melhores livros para quem quer entender de verdade o Irã. De um ponto de vista imparcial, né? Porque ele é um brasileiro, embora ele seja correspondente de um jornal, né? Ele coloca uma visão bem abrangente, né? Então fica aqui essa dica. Nessa época eu comecei a ler o blog também do Sami Adgirni, enquanto ele estava lá no Irã, né? O blog do Sami, antes de eu viajar pro Irã, né? Que eu viajei em 2013. E pra vocês saberem, né, que eu já fui assim, uma pessoa normal. Antes eu tinha muito medo de viajar pro Irã, né? Eu tinha muito medo por causa das notícias
que eu ouvia, né, na mídia. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Sobre a situação que está lá agora, né? O que eu penso a respeito disso. Então, eu tinha um preconceito, né? Eu gostava muito do cinema iraniano, da arte, da cultura, mas aí eu só comecei a quebrar os meus preconceitos quando eu comecei a conversar com pessoas de lá. Né? Eu conheci muitos iranianos estudando inglês na internet, como o mundo. Na verdade, eu estudava. Vocês veem que eu sou uma pessoa meio curiosa, né? Eu estudava árabe, eu estudava turco, eu queria muito aprender essas línguas, né? E aí eu gostava muito do Irã, mas nunca passou pela minha cabeça aprender o persa. Aí, nessa época, vocês que são um pouco mais velhos como eu, tinha uma comunidade de idiomas chamado Live Mocha. Não sei se alguém daqui já conheceu essa comunidade, que eu acho que nem existe mais, né? Que tinha vários idiomas de graça. Aí eu estudei inglês de graça, estudei um pouco do árabe, do turco. E aí os iranianos apareciam lá no inglês, falando inglês, né? Perguntando, você não quer aprender persa? Você não quer visitar o Irã? E eu? Pra que eu vou visitar o Irã? Acho que eu já contei isso várias vezes, né? E aí eles começavam a me mostrar as fotos dos lugares que eles moravam, dos lugares que eles visitavam, das comidas que eles comiam, e eu, meu Deus do céu. Que a imagem que eu tinha do Irã nos filmes, no cinema, assim, era um olhar interessado. Eu gostava muito dos filmes, toda a reflexão que eles traziam, mas eu achava que tinha alguma coisa muito diferente, né, da realidade, né? Para começar, nos filmes iranianos, até dentro das casas as mulheres dormem de véu, né? Vocês devem ter visto. Mas isso não é a realidade, né, gente? Se vocês visitarem um dia uma casa iraniana, vocês vão ver que as mulheres não dormem de véu, elas nem ficam de roupa comprida em casa. Não é isso, mas essa imagem que é uma obrigatoriedade, né, é uma regra, né, da atual República Islâmica, que os filmes mostrem as mulheres sempre de véu, até dentro de casa, mas com uma forma de reforçar, né, a obrigatoriedade do uso do véu. Mas voltando pros assuntos, eu queria compartilhar com vocês, né, apesar de toda essa minha história de 11 anos, mais de uma década, o final de 2022 foi muito desafiador para mim, nessa questão dos protestos, né, das coisas que aconteceram, que ganharam destaque, né, especialmente após o caso da Mahsa Amini, né, que eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu acho necessário, né, e também que vocês entendam qual é a minha opinião sobre tudo que está sendo apresentado, né, na mídia, no Instagram, que de repente, após esse incidente, vocês devem ter acompanhado, né, o caso da moça Mahsa Amini, né, que foi detida pela polícia do Irã, polícia moral, né, que felizmente eu não tive o azar de encontrar pessoalmente. Então essa moça acabou falecendo decorrente de ninguém sabe, o que os iranianos falam, né? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, né, que levou ao falecimento dessa menina após que ela foi detida por supostamente estar usando o véu. Foi isso que a mídia colocou, né, que está usando o véu de modo inadequado. Mas tem muitas coisas aí, né, que eu não vou me aprofundar em explicações, que não é esse o tema da nossa live, né. Eu também tenho que tomar muito cuidado com algumas coisas que eu falo, né, por questões que
tem pessoas que ligadas ao governo do Irã que estão de olho em tudo que eu falo, né? Vocês devem entender. Provavelmente elas não estão aqui na minha live, mas podem em algum momento estar, né, assistindo. Então depois que houve esse incidente, começou a chover stories, né, dos meus amigos iranianos. Vocês sabem que são pelo menos mais 15% dos meus seguidores são de lá do Irã, né? E aí começou a chover stories de protestos de todas as pessoas que eu conhecia. Todas as páginas que eu seguia, de repente, se voltaram para esse fato, esse incidente e para os protestos violentos, né? Que infelizmente houve muitas vítimas. Imagina, tudo isso me deixou muito, muito desmotivada, né? Isso foi em setembro, final de setembro, para mais ou menos ainda, né? Estão acontecendo algumas manifestações no Irã, embora a mídia não esteja tão forte, né? Falando sobre isso. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu fiquei emocionalmente abalada durante essas 2 primeiras semanas, né, final de setembro, começo de outubro, porque eu não conseguia contato com meus amigos que moram no Irã, né, que apesar que algumas pessoas estavam postando nos stories, as mídias sociais, como Instagram, WhatsApp, quando tem esses protestos, elas são bloqueadas, né? Então só as pessoas que têm acesso a antifiltro que conseguem, né, com muita dificuldade acessar as mídias sociais. Eu tô compartilhando essas coisas porque muitos de vocês me perguntaram, né? Por que eu não tô conseguindo falar com meus amigos há meses, né? Quando isso ocorreu. Então, justamente por isso, né? Que na minha história de 11 anos já interagindo com iranianos, eu lembro de outras situações em que houve protestos e que o governo derrubou, né? O Instagram derrubou o acesso. E aí eu fiquei totalmente sem contato, sem conseguir saber o que estava acontecendo com as pessoas. Inclusive, em 2019, tinha até amigo meu brasileiro viajando no Irã, né? No meio dessa crise política que teve em 2019 também, né? Então, durante esse tempo eu fiquei com vontade de sumir mesmo, né? Eu fiquei com vontade de desistir, né? Porque eu fiquei assim emocionalmente abalada, mas tendo sintomas mesmo de passar mal, né? Porque é uma conexão muito grande, né? Que eu tenho com essas pessoas já de muitos anos. E a paixão que eu tenho também por essa cultura. Então, de repente, tá vendo tudo aquilo que eu falava. Toda vez que eu pensava em postar alguma coisa, eu pensava, nossa, acontecendo coisas tão graves lá no Irã e eu aqui falando sobre cultura, arte, as coisas, eu querendo mostrar as coisas bonitas. Então eu fiquei nesse dilema emocional muito grande. E muito preocupada também, né, com as pessoas, com meus amigos que moram lá, né. Mas aí, pouco a pouco, eu fui recebendo notícias, eles falando, não se preocupe, nós já estamos acostumados, nosso país é assim mesmo. Apesar, né, de que o que está acontecendo hoje está sendo muito explorado pela mídia, né? Isso já aconteceu antes, não é a primeira vez que acontece e não é a última que vai acontecer. Não sabemos, né? São as palavras deles. Mas mesmo assim, os meus amigos seguidores perguntavam, né? Por que eu tinha sumido, por que eu tinha parado de fazer as lives, se eu ainda tinha plano de viajar para o Irã, porque em 2022 a gente tava a todo vapor, né? Divulgando as viagens. Então, de repente, tudo isso que aconteceu meio que me desanimou totalmente, né? Tirou todo meu chão.
Então eu passei muitos meses assim, num sentimento de muita tristeza, que eu até, se vocês forem lá nos meus destaques, tem alguma coisa que eu deixei lá registrada, compartilhando esse sentimento, né? Mas infelizmente também, quando eu percebi, né, que quando eu compartilhei esses desabafos, eu descobri que entre os seguidores do blog também tinham pessoas, essas que eu acabei de mencionar, né, que têm interesses particulares, que estariam dispostas a me prejudicar, né, pelo fato de eu estar me solidarizando com o povo do Irã. Né, que eu sempre deixei claro aqui que o meu blog nunca... Eu sempre respeitei, né, a religião do Islã, né, eu sempre respeitei o modo de vida dos meus amigos que são muçulmanos praticantes, mas dentro das minhas postagens eu nunca fui defensora de nenhuma ideologia religiosa ou política em particular. Né? Aquilo que sempre foi o meu foco foi compartilhar a cultura. E aí, se eu quisesse, é que eu sou contra, né, esse tipo de engajamento, mas se eu quisesse alavancar a audiência do meu blog, postando notícias negativas, com certeza eu sei que ia chover seguidores, né, de todos os lugares, comentando, polemizando, porque infelizmente a gente vive, não é um país ou outro, né, a gente vive num mundo que está polarizado, né, então essa polarização não é privilégio de um país ou de outro, né, é o mundo. Então isso afeta, né, de qualquer forma afeta as nossas relações. Eu não gosto de ficar comentando, né, sobre o que aconteceu, que eu tive que bloquear pessoas, que eu conversava normalmente, mas que eu vi que estavam dispostas somente a compartilhar um discurso de ódio, que eu sou totalmente contra. Né? Eu sempre deixo claro que eu sou a favor que as pessoas se manifestem, seu modo de pensar, mas que tenham empatia pelo próximo, né? Bom, isso foi um desabafo, né? Eu não queria ficar a live toda falando só disso, mas eu achei necessário falar, né? Porque, né, que de repente eu fiquei assim, esses meses, né, mais afastada. Então vocês que estão presentes aí podem fazer perguntas à vontade, podem falar de vocês, qual é a relação de vocês com a cultura do Irã. A minha relação é de 11 anos, né? Do blog, antes do blog mesmo eu já conversava com pessoas, não só do Irã, né, mas do Oriente Médio, de outros países, mas aí eu me apaixonei pelo Irã, né. Então depois desse incidente, vocês devem estar perguntando, né, qual foi o momento, né, que eu decidi continuar, né, apesar de eu estar me sentindo assim triste. Então, em novembro veio a Copa do Mundo no Catar, né? Vocês devem estar lembrando, né, da participação da seleção do Irã na Copa do Catar, foi muito polêmica, né, infelizmente. Mas nesse momento, eu pensei, talvez eu aproveite para falar sobre o esporte e dialogar, né, através das notícias, para refletir, né, o que está acontecendo no Irã. Mas foi pela primeira vez também que eu vi, né, o desânimo do povo iraniano contra a sua própria seleção. Não sei se vocês acompanharam alguns jogos. Eu sou apaixonada por Copa do Mundo, eu assisto todos os jogos praticamente, né? E aí eu sempre acompanho, né, o desempenho da seleção do Irã, né? Sempre, desde 2012, quando começou o blog, eu sempre posto as notícias, né? Mas esse ano
Foram muitas polêmicas, né, no geral, na Copa, né, não só envolvendo o Irã, mas várias questões do Catar, né, do país sede. Então foi chamada de a Copa dos Protestos, né. Infelizmente, vocês devem lembrar, né, que isso afetou muito a torcida iraniana, que por muitos anos eu tenho acompanhado, né, o povo iraniano sempre muito apaixonado por futebol. O iraniano, ele é como brasileiro por futebol, né? Ele é apaixonado, ele ama, ele sofre. Mas esse ano, é a primeira vez que eu vi os iranianos torcendo contra, né, a sua própria seleção, pelas questões, né, políticas, né? E aí, quando o Irã foi eliminado da Copa, a primeira fase, né, a gente sabe, foi meio desastrosa, assim, a participação do Irã, né, que até o goleiro do Irã quebrou o nariz na primeira partida, né? Parecia que toda a praga ali foi, infelizmente, né? É feio falar desse jeito, né? Mas parece que foi o que aconteceu, né? De tão negativo que tava o clima. Eu continuei torcendo pela seleção do Irã, né? Eu sempre torci. E eu, no meu ponto de vista, eu acho que os jogadores fizeram algum esforço ali para se solidarizar, né? A partir daqui não cantaram o hino, colocaram foto do perfil deles no Instagram, né? Eu acompanho também vários perfis de vários jogadores do Irã, né? Os craques da seleção do Irã, o Sardar Azmoun, o Taremi, eles colocaram algumas mensagens, mas eles foram, acho que, intimados a tirar, né? É a censura, né, gente? Infelizmente, essa é a realidade. É a realidade do Irã, né? Mas foi isso, né? Depois que acabou a Copa, eu voltei a me sentir novamente sem chão, né? Pensando, bom, agora sobre o que é que eu vou falar? Então eu parei para pensar, falei, olha, eu não comecei meu blog ontem, né? São mais de uma década já de pesquisas que foram muito valiosas e que não tem, eu sendo modesta, né? Não tem ninguém até hoje que fez um blog totalmente voltado para a cultura do Irã em português e que tenha como objetivo compartilhar de forma acessível, né, a cultura do Irã. Então foi a partir daí que eu tomei essa decisão, né, uma decisão que eu acredito que daqui para frente, né, é aquilo que me motiva, né, para continuar fazendo esse blog, né, que é a decisão de ser coerente com aquilo que eu acredito. Né, a coerência. Eu acredito na importância de você ser fiel àquilo que você acredita. Né? Então, quando eu criei o blog há 11 anos atrás, eu tinha um desejo meu, né, do meu coração, que era partilhar com o público brasileiro, na minha língua, aquilo que eu descobri que a mídia convencional não mostra sobre o Irã. Porque diariamente, né, eu pesquisava vários sites, vários em inglês, né? Tem muitas fontes de iranologia, vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, né? Que tem muito, muito conteúdo rico em inglês. A maioria que eu achei foi em inglês, né? Porque tem uma grande comunidade de iranianos também nos Estados Unidos, na Europa, né? Na Inglaterra. Tem muitos centros, associações culturais de iranianos na diáspora que fazem essas páginas para compartilhar a cultura, né? Para manter viva a cultura milenar do Irã. Que apesar que hoje em dia, muito que a gente conhece do Irã pelas notícias, é a República Islâmica, né? É o regime atual. Vocês forem ler a história do Irã, que tem muitos livros bons também para indicar, né? Inclusive
de autores brasileiros, que são raros, né? Que contam a história do Irã lá dos primórdios, dos elamitas, passando pela conquista islâmica, chegando no Irã atual, né? Se vocês forem estudar a história do Irã, a história do Irã foi sempre uma história pautada pela luta do seu povo, né? Contra a opressão. Eu pretendo em breve, é um projeto, é um sonho que eu tenho, né? Traduzir alguns trechos do Shahnameh, né? Que é o livro do Ferdowsi, do mais importante poeta do Irã. O Ferdowsi, né? O Shahnameh, o livro dos reis, que conta essa história do Irã, né? Do ponto de vista deles, da literatura deles. Então, a história do povo do Irã é uma história de luta. É por liberdade, por direitos, por justiça. Então, isso que está acontecendo hoje não é novo para eles, né? Como eles dizem nas próprias palavras deles. Então, eu aprendi essa lição, né, com eles. Essa resiliência, né? De manter viva a sua cultura. Então, nessa história de mais de uma década de amizades com iranianos, eu sempre acompanhei os noticiários, né? Eu sempre deixo claro, eu sigo praticamente todas as páginas de notícias do Irã, tanto as do governo quanto as da oposição, né? A gente sabe que cada uma tem os seus interesses. Mas eu sempre procurei dialogar com as pessoas comuns, né? Com o povo iraniano, aquilo que eles têm para falar sobre a realidade vivida por eles. Então eu penso que o meu objetivo é dar visibilidade a eles através daquilo que eles produzem de melhor, né? Através da arte, através da cultura, porque o povo iraniano é um povo de poetas, é um povo de artistas, grandes mulheres, cientistas, gênios em toda a história, né? Na história recente, na história atual, eu quero apresentar também mulheres escritoras que foram muito importantes na história do Irã. Então, a minha segunda decisão, né, como eu disse para vocês, eu como apaixonada por culturas do Oriente Médio, que eu sempre gostei também de outras culturas, além da iraniana, gostava muito da cultura árabe, da cultura turca, cultura indiana, que tem muitas semelhanças, né, essas culturas. Mas essa riqueza de conteúdo incrível que tem sobre o Irã na internet, eu consegui traduzir um pouco para vocês através do meu blog. Né? Se vocês forem ver as fontes que eu utilizo, tem todos os sites, né, que eu utilizo como fonte de pesquisa. Mas eu tento, na medida do possível, tornar essa linguagem mais acessível, né, que a maioria dos sites são bem acadêmicos, né? Então, eu quero trazer a cultura do Irã tanto para o estudante do fundamental quanto para o acadêmico, né? E isso, felizmente, eu realizei esse sonho, né? Até hoje, várias pessoas vêm pesquisar no meu blog, estudantes de escola, quando vão fazer trabalho sobre a Copa, sobre as Olimpíadas, sobre festas das nações. Estudantes de escola mesmo, né? De todas as idades. E também meu blog já foi citado em artigos acadêmicos, né, de universidades, em teses, né, de doutorado, de mestrado. Então, para mim, isso é uma grande honra, né? Para mim, isso é um sonho realizado, que eu consigo tornar democrático o acesso à cultura do Irã. Nesse meu trabalho de formiguinha, que eu não faço isso sozinha, né? Eu tenho apoio. Eu não tenho apoios oficiais, eu não tenho patrocinadores, eu não recebo muito dinheiro de ninguém. 99,9% do que eu faço é por amor. Os outros 0,1% que eu consegui monetizar meu blog agora foi com o apoio de vocês, né? De vocês que estão me assistindo aí agora. Se eu conseguir colocar um domínio www.chadigmadapersia.com, foi com o apoio de vocês.
né, que me fizeram doações, que continuam me fazendo quando possível, né, e algumas coisas também que eu investi nos meus próprios recursos, mas assim, que eu tenho o apoio de vocês, né, que sozinha, sem seguidores, eu não seguia ninguém, né. E também esse reconhecimento que os amigos do Irã me trazem, né? Essa gratidão que eles trazem. Então, essa é uma reflexão que eu queria compartilhar nessa live. Quero dar as boas-vindas para quem chegou agora. Eu vou ler aqui as mensagens. Quem tiver alguma pergunta, agora é o momento, tá, gente? Quem quiser dar um depoimento aí. A Yumi está dizendo, eu conheci o Irã através do chá de lima da Pérsia. Obrigada por nos apresentar um país tão lindo. Marton Rocha, obrigado por nos apresentar essa cultura incrível. Eu que agradeço, Marton, pelo seu apoio sempre aqui. Então, essa conclusão eu quero deixar, né? Que nessa caminhada eu encontrei muitos amigos e parceiros, como vocês. O parceiro são pessoas, não são pessoas que me fornecem recursos, materiais ou doações, mas pessoas que me apoiam também para continuar meu trabalho, que mandam mensagens assim, não desista, Janaína, seu trabalho é muito especial, seu trabalho é único, por favor, não desista. Eu aprendi muito com você e quero continuar aprendendo. Né? Essas mensagens que me dão força, né, cada dia para continuar. E infelizmente algumas pessoas passaram pela nossa vida e não continuaram, né? Porque não estão na mesma sintonia que a gente. Mas o meu foco é naqueles que acreditam no meu trabalho e me dão força para continuar. Com mensagens de apoio, carinho e críticas construtivas no momento certo. Porque eu não sou perfeita, né? Muitas coisas que eu posso estar falando aqui agora, algumas pessoas podem não concordar. Eu acho isso legítimo. Defendo, né, o direito das pessoas não concordarem. A única coisa que eu não defendo é o discurso de ódio, né? De intolerância. Então é isso, meus queridos. O blog completou 11 anos de existência. E se Deus quiser, inshallah, como diz nossos amigos no Irã, vai continuar existindo. E o blog continua sendo o único blog dedicado exclusivamente à cultura do Irã no Brasil. O único até hoje, né? Em língua portuguesa. Então agradeço a vocês por continuarem acreditando neste nicho, né? Tão pequeno e promissor, que é a cultura do Irã. Que é a divulgação da cultura milenar, rica, bela e fascinante do Irã. Então, gratidão a todos que estiveram presentes. Salam, Malihe Azizam, Delambaratang Shode, Manam, Heili Delambaratang Shode. Aqui, amigos iranianos com saudades. Então, se Deus quiser, eu não vou falar dos meus planos para 2023, tudo pode mudar amanhã, né? A única certeza que eu tenho agora é que eu tenho desejo de continuar, manter aquilo que a gente já começou, né? Essas lives, essas horas do chá. Aqui, né, a hora do chá, especial de aniversário, e outras horas do chá que a gente faz com os temas. Oi, Ana Paula, bem-vinda, obrigada pela sua presença. É seguidora faz tempo aqui, né? Sou muito grata por ter te encontrado, amo a cultura do Irã, e já fui muito criticada por isso, mas não ligo, eu ainda vou conhecer o Irã. Faço suas as minhas palavras, amém, inshallah. Se Deus quiser, vai sim, quem sabe a gente vai juntos. Eu tenho essa esperança, né? Que um dia a gente ainda vai levar um grupo, fazer uma excursão, né, pro Irã. A gente já fez algumas, né, mas eu não pude estar junto, mas se Deus quiser, né, vamos esperar
a situação que os próximos dias, né, vamos trazer, né, da situação no Irã. Então é isso, né, para vocês que amam a cultura do Irã e são criticados por isso, né, eu sei que tem muitas pessoas que ouvem, né, pra que você gosta disso? Que graça você acha nisso? Esse país, assim, assado, É o que eu falo para essas pessoas. Mostrem o blog da Janaína, mostrem o blog Chá de Lima da Pérsia. Às vezes as pessoas não vão ler tudo que eu escrevo, né? Mas de repente vão ver alguma foto que eu gostei. Até hoje, as pessoas mesmo vendo as fotos, elas fazem umas perguntas assim, muito sem noção, né? De, nossa, como é que você teve coragem? Então, né, tudo na vida são caminhos, né, que a gente vai seguindo com fé. Acho que coragem não é a palavra certa, né? A gente tem muito amor, né, nos nossos caminhos. É o amor que nos mostra os caminhos possíveis, né? E se um dia eu visitei o Irã, e se um dia eu quero voltar para o Irã, né, e ver que o povo iraniano está feliz e realizado, né, que esse dia não demore muito. Então, é Deus, né? E o amor que a gente tem no nosso coração, né? Como diz os poetas místicos persas, né? Esse caminho do amor, do coração, que fala o outro coração, que nos leva a amar o Irã, né? A querer conhecer o Irã. Então é isso, né? Eu coloco aqui também no final da minha reflexão. Fazer um blog sobre cultura iraniana não é uma tarefa fácil, principalmente por ser este um país tão pouco explorado pelos ocidentais. Quantas pessoas preferem Europa, Estados Unidos ou outros países mais mainstream? Mas apesar de ser alvo de muita antipatia norte-americana ou ocidental, o Irã vem despertando uma crescente curiosidade no mundo, inclusive no Brasil. Nós somos a prova disso, né? A Rita Costa também está dizendo aqui, né? Boa tarde, eu vou com vocês. Eu sonho em conhecer o Irã. Se Deus quiser, né? Nós vamos juntas. E então é por isso que eu compartilho aqui tudo que eu aprendi com as minhas pesquisas. Eu falo para vocês, eu não sou especialista em nada. A minha formação é artes visuais, né? Tenho bacharelado em artes visuais. Eu não sou formada em iranologia, em história, mas são as minhas pesquisas pessoais, né? Minha paixão por pesquisas e a minha vivência, né? Aquilo que eu vivi com as pessoas que eu conheci, com a minha oportunidade de ter caminhado nas terras do Irã. Então é isso, meus queridos. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum depoimento? Alguma questão? Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês que estão chegando agora, ou que já conhecem meu trabalho há mais tempo. Quem quiser aprender persa gratuitamente, vocês já devem saber, né? Eu tenho outro perfil que é o Aprendendo Persa. Então essas são as dicas, né? Se vocês quiserem apoiar meu trabalho também, tem essas duas formas, né? Vocês podem fazer uma doação através da página de doação do blog, né? Você tem a opção do PagSeguro, doar o valor que você quiser, e o Pix, né? Vocês podem doar o valor que vocês quiserem. Todo esse trabalho de pesquisa que eu faço, né? Às vezes eu compro livros, eu tenho que manter, né, o provedor de internet, eu tenho que manter também o domínio, né, do site para ficar mais profissional. Então todo esse tempo que eu dedico também a vocês, né? Essas doações que vocês me fazem. E os produtos da loja Chá de Lima da Pérsia, né? Que são os meus artesanatos. Eu tenho um outro perfil também, que é a loja Chá de Lima da Pérsia. E eu também tenho alguns produtos
da Collab 55, né, que é uma lojinha de virtual também, que tá como Janart Design, né, que essa é a minha marca de design gráfico, né, de estampas, que também tá em algum lugar lá no blog, para vocês que quiserem apoiar meu trabalho de alguma forma. Ou quem quiser me apoiar, mandando abraços, me convidando para um café, mandando livros, várias coisas, né? Esses livros aqui também que eu recebi, né, de doações de amigos que leram e passam para mim, falam, você vai aproveitar melhor. Então é isso. Então vamos cantar, gente. Parabéns para você em persa, para encerrar aqui. Tavalot, tavalot, tavalot el Moborak, 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 tavalot el Moborak, tavalot, tavalot, tavalot el Moborak, 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 tavalot el Moborak, Biosham Orofutkom, Kesat Sozen Devoshi, Labet Shado Delet Rosh, Cholol Porra Devoshi. Primeira vez que eu canto numa live pra vocês, gente. Então, mais uma vez agradecendo muito pela presença de todos, brindando mais uma vez com um chá. Obrigado por me ouvirem, estarem junto comigo. Mais um ano de vida do blog, mais um ano de vida meu também, né? Então até a próxima live, Hora do Chá, com Cultura do Irã. Um grande abraço para vocês. Chá Becher, Beomiri Didar, Rodafes, Rodanegardor. Tchau, tchau.